Muito boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espero que esteja tudo bem com você. Também as nossas orações é para que o Senhor conforte, console, visto que nós estamos passando por problemas, por dificuldades, enfermidades. Que em nome de Jesus você possa sentir o toque dele aí agora, neste momento. Hoje é quarta-feira, é culto de estudo bíblico. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, para que nós possamos aprender e meditar um pouco mais aqui na carta de Tiago, como de costume. Nós estamos no capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. Mas que em nome de Jesus nós possamos estar atentos, pois as nossas atividades estão voltando cada dia, assim, aos poucos, né, de maneira gradativa. Nós temos voltado às atividades da igreja normalmente. E eu espero que você esteja atento a isso e tendo a possibilidade, também tendo a disponibilidade e a liberdade de participar, que em nome de Jesus você possa estar participando conosco, amém? A carta de Tiago, capítulo 2, o texto diz o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras traduções, como na NVI, vai dizer que o amor triunfa sobre o julgamento. Eu quero orar com você sobre a palavra. Pai querido, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. E é uma grande honra, um privilégio poder compartilhá-la, Senhor, e aprender. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar aos nossos corações através desta tua palavra e ministrar, Senhor meu Deus, de maneira que nós possamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, ouvindo, meditando, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão. Como já de costume, nós estamos dando sequência na carta de Tiago. Essa é a minha ideia e eu espero terminá-la em breve, embora o tempo cada vez fique mais escasso, mas eu creio que Deus tem preparado algo novo para nós em meio a toda essa turbulência que nós estamos passando. E esse algo novo de Deus, ele vem partir de um princípio muito assim forte que tem no meu coração em relação a tudo que nós estamos vivendo em relação à pandemia. De que o Senhor está peneirando a sua igreja, de que o Senhor está peneirando o mundo, de que o Senhor está curando pessoas de problemas e ao mesmo tempo pessoas estão se revelando como elas realmente são. Entende? Ou seja, se o Senhor está peneirando a igreja, significa que alguns passarão e outros não. Né? Quando você peneira alguma coisa, você quer tirar algo que você não quer para jogar fora e vai passando na peneira aquilo que é mais fino, aquilo que é mais puro, que é o que você precisa. Não é isso? Então o Senhor tem feito isso com a igreja dele, e eu creio que ficarão aqueles que ele desde sempre escolheu e aqueles que escolheram caminhar com o Senhor Jesus. Amém?
Eu creio nisso, irmão. Já que é esse o propósito de tudo que acontece, eu passo a entender e crer que se faz importantíssimo, então, esta palavra de Tiago. Não esta palavra em si, mas o livro de Tiago, como toda a Bíblia, é óbvio, mas o livro de Tiago, como nós já comentamos, essa carta de Tiago, como nós já comentamos, é sobre uma vida prática cristã. E às vezes nós relacionamos isso a condições de trabalho, quando na verdade isso pode ser introspectivo também, isso pode ser dentro de você, para que possa fluir, então, de maneira externa, no seu cotidiano, na sua vida, no seu trabalho, no seu estudo e por onde você precisar e passar. Então eu creio muito nisso. Este texto aqui que nós estamos aqui meditando, o Senhor continua a falar através de Tiago, que insistindo de maneira de que você deve tomar cuidado com os julgamentos. Então, se o amor, no final que nós lemos aqui do versículo 13, diz que o amor triunfa sobre o julgamento, ou a misericórdia triunfa sobre o juízo, é muito importante nós entendermos que nós não podemos de maneira nenhuma trazer as nossas próprias intenções para julgar as pessoas. É muito importante isso. E isso, meu irmão, meu amado, meu querido, no nome de Jesus, está relacionado a todo tipo de pessoa. Está relacionado a todos. Entende? É muito, muito notório quando nós percebemos o tratamento das pessoas entre si, com determinadas pessoas, com X pessoas e X pessoas, X e Y, né? O tratamento de pessoas com um morador de rua, com um pobre, assim, não seria essa a real intenção, mas assim, o pensamento é você imaginar que você tem duas pessoas à sua frente, uma muito bem sucedida, aparência boa, talvez como se diz, um padrão social, não uma pessoa pública, talvez seja essa, e do outro lado você tem uma pessoa que você talvez nunca ouviu falar. Os dois você não conhece. De um você já ouviu falar, do outro não. Entende? A questão é, você não conhece nenhum dos dois, você ouviu falar, você tem um certo conhecimento, ou seja, algumas informações sobre tal pessoa, mas sobre a outra você nunca nem ouviu falar, nem imagina quem é, somente está ali. E aí então você começa a perceber que quando as pessoas estão nessa determinada situação, você vai notar que automaticamente ela começa a tratar as pessoas diferente. Seja em como for, talvez você vai se preocupar mais com aquele que é o andarilho, o andrajoso, como o texto fala aqui, um rico e um andrajoso, né? Um andarilho, então você talvez vai se preocupar mais com ele, ver o que ele precisa, se esquecendo daquele. E talvez você dê mais atenção a esse, se esquecendo da necessidade daquele. Que coisa interessante. Então o Senhor está sempre nos alertando a tomarmos cuidado com os julgamentos precoces, com aquilo que nós olhamos e nós enxergamos. Por isso que quando ele fica aqui, ele nos atende, depois que ele dá essa ilustração das pessoas chegando, ele diz assim, ó, no versículo 5, ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha só que coisa maravilhosa. Isso reflete muito ao Sermão do Monte, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Os humildes, os mansos, pessoas que têm uma característica muito simples. Não são características sociais ou qualquer outra forma, mas são coisas de pessoas normais, simples. Entende? Eu estou falando isso, irmão, eu me lembro de uma situação em que todos sabem que a gente tem um ministério de rap e a gente estávamos fazendo, então, estávamos indo a um evento e eu, como sempre, o meu jeito de me vestir é sempre o mesmo, assim, não tenho, assim, diferença, a não ser que seja uma ocasião muito especial e que exija algum traje específico, mas do contrário não.
Então eu estava lá e eu me lembro que nós chegamos, e aí nós chegamos junto com outros grupos, né? E aí as pessoas, o cara que estava lá na entrada, ele olhou pra mim e achou que eu não era. Porque ele falou, pô, os caras estão tudo aí, né? Com os cordãozão e tal. E esse aqui não. Então, pera aí, esse daqui não faz parte não. Ele tá tentando se infiltrar no meio para não pagar o ingresso, né? Uma coisa do tipo. Eu não sei o que ele pensou. Mas eu sei que ele me barrou. E aí ele perguntou e tal. E aí depois eu expliquei pra ele. Mas foi tudo bem. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes as pessoas estão esperando uma aparência para agir de acordo com a aparência. Quando na verdade o Senhor Jesus está nos ensinando que nós devemos viver, agir independente de aparências. Agir como? Agir com misericórdia. Agir com amor. Tirando fora o julgamento. Olhando para aquela pessoa como se Cristo, eu já ouvi isso no livro, eu li isso no livro. Olhando para a pessoa como se Cristo estivesse em sua frente. Ou seja, entre você e a pessoa está Cristo. Assim como todos os seres humanos foram criados para a imagem e semelhança de Deus. Que em nome de Jesus nós possamos ter essa visão. Nós possamos entender que Deus ele escolheu as pessoas mais simples para serem aquelas que iriam anunciar a maior grandiosidade que o homem, que a humanidade pode viver. Deus escolheu uma pessoa simples, Maria e José, para dar assim, para dar o estopim da sua grande revelação através de Jesus Cristo. Não escolheu um rei, não escolheu um grande figurão, não. Deus escolheu pessoas simples. Deus, aí você pode dizer, pô, mas Deus também escolheu pessoas grandes. Não estou dizendo que ele não escolha pessoas que já estão em certo patamar. Mas na maioria das vezes Deus confunde as pessoas, escolhendo aquilo que para os outros não são, para se tornar grandes pessoas. Foi assim na escolha de Davi. Davi não era nem contado entre os irmãos para o seu pai, para ser escolhido e ungido. Mas foram buscar Davi, que não estava presente na reunião de família para decidir isso, porque era ele escolhido, que para ninguém deveria ser, para Deus é. Então lembre-se disso quando você se encontra com pessoas, seja ela qual for, seja quem for, seja numa fila de banco, seja num atendimento do mercado, seja num encontro qualquer de negócios, seja o que for, lembre-se, entre você e esta pessoa está a pessoa de Jesus. Por isso, é importante que você ouça com atenção e entenda que Deus escolhe as pessoas simples, escolhe as pessoas que não são, para se tornarem as pessoas que vão levar o anúncio do reino de Deus. Amém? Pense também, irmão, que nesse texto nós podemos entender que depois de pensar nisso tudo, você olha e pensa, pô, aqueles que menos têm são aqueles que mais compartilham. Aqueles que mais precisam são aqueles que menos cobram. Pode ter certeza. Apóstolo Paulo, a carta aqui que nós acabamos de ler, diz o seguinte, que entretanto, vós menosprezastes os pobres. Aí ele diz, no versículo 6, na parte B, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Claro que são, irmãos. Não são eles que querem mais do que aqueles que eles já têm? Por exemplo, irmão, você deve uma loja que você fez um carnê ou alguma coisa, agora, e você consegue negociar, você consegue ter um juros baixo, você resolve a situação de alguma forma. Agora, irmão, fica devendo aqueles que mais têm. Fica devendo um cartão de crédito por 1, 2, 3 meses, que você vai ver o tormento que é. A dificuldade, irmão. Eles ligam para você de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Eles te cobram juros absurdo, abusivo.
Entende? E às vezes nós valorizamos muito mais os grandes do que os pequenos. Sabe, isso daí nos dá uma noção do que nós devemos fazer no nosso dia a dia, irmão. Porque nós consumimos coisas, nós usamos coisas. E às vezes nós esperamos que os grandes nos ofereçam aquilo porque tem variedade, tem isso, tem aquilo. Mas nós não levamos em consideração tudo isso que está por trás. Que nós possamos fazer as nossas escolhas pautadas naquilo que o Senhor nos ensina. Pô, nós fazemos pré-julgamentos. Nós olhamos para as pessoas e achamos que as pessoas podem ser algo que na verdade elas não são. E aí então nós tomamos decisões erradas por causa desses julgamentos. Entende? Então é muito importante que você entenda isso tudo para que você comece a tomar decisões que vão fazer com que a sua vida caminhe de acordo com a vontade de Deus, com seus princípios e valores fundamentados pela palavra. Entende? Que em nome de Jesus nós possamos entender isso tudo. Aí a gente pensa, pô, como que eu posso de alguma forma então colocar a minha vida debaixo ou no centro da vontade de Deus, levando em consideração que as pessoas com quem eu me relaciono precisam sentir isso, sentir esse toque, sentir esse diferencial, essa diferença que Cristo causa em nós através do amor. Porque, irmão, se nós conseguirmos fazer aquilo que o Senhor nos ensina, nós vamos de alguma forma contagiar as pessoas com quem nós falamos, com quem nós nos relacionamos, com quem nós nos damos no dia a dia. Você pode olhar para o texto que ele continua dizendo assim, que amarás o teu próximo como a ti mesmo, dizendo das Escrituras, né? E aí ele vai fazer uma comparação entre aquele que faz uma coisa, mas não faz a outra que deveria fazer. Então, pô, como que nós podemos então fazer? Simples, versículo 12 nos ensina: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Entende? Pô, nós falamos pra caramba, nós falamos do amor. Nós falamos do evangelho da cruz que salva, que liberta, que não escolhe tipos de pessoas, que não escolhe religião, que não escolhe estado social, civil, opção sexual, que não escolhe nada disso, mas nós não agimos de maneira. Nós falamos de um Deus que cura, mas nós não profetizamos a cura. Nós falamos de um Deus que transforma, mas nós não buscamos a transformação de nós mesmos. Então ele está querendo nos ensinar que o nosso pré-julgamento, o nosso conceito atrapalha os nossos relacionamentos. Nós falamos de algo que nós não fazemos. Nós falamos de algo que nós não praticamos. E a carta em si toda, ela vai tratar muito disso. Olha, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Faça o que você está falando. Pare somente de discursar, de ficar postando frases disso, daquilo, mas na ação você não consegue absolutamente nada em relação àquilo que você fala. É totalmente o contrário. Por quê? Porque o seguinte diz, proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O Senhor te dá a liberdade. A liberdade de você fazer ou não fazer, mas você vai ser julgado por isso. Que em nome de Jesus, irmão, eu quero te desafiar a colocar tudo isso dentro da sua mente, do seu coração e praticar. Colocar de uma maneira assim decisiva, falar: eu quero ser uma pessoa que fala e faz. Uma pessoa que não só fala de preconceito, tem que acabar com isso, de preconceito, tem que acabar com racismo, tem que acabar com aquilo, mas que na prática eu não vivo nada do que eu falo. Eu não posso, irmão, falar que eu trato uma pessoa igual a outra, sendo que nos momentos em que eu estou com uma pessoa e com a outra, eu não trato igual.
Eu não falo das mesmas coisas. Nós temos a tendência de achar que aquele que está numa situação ruim precisa ouvir de Deus. Precisa, de alguma forma, ouvir o que você tem para falar, mas nós nem sempre achamos que aquele que está numa condição melhor precisa. Por exemplo, você está num farol e aquele que vem até o seu carro para pedir uma moeda, você tem a convicção que você precisa dar uma palavra de Deus para ele. Mas aquele que está do carro do lado, com o vidro abaixado, também precisa de uma palavra de Deus para a vida dele. Então, irmão, falai de tal maneira, procedei. Que em nome de Jesus nós possamos entender que o amor, a misericórdia, ela vai triunfar sobre o nosso julgamento. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso e é para todos. Amém? Que em nome de Jesus você guarde esta palavra no seu coração. Você viva de maneira com a qual vocês têm aprendido. Esse é o ponto. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e clamamos a Deus em nome de Jesus, fale conosco o tempo todo. Nos ajude, ó Pai, a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que o Senhor ministra, sussurra em nossos corações. Pai, o Senhor fala de várias formas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, fale com o teu povo. Que nesse tempo de peneira, de dificuldades, de lutas, o Senhor, ó Pai, defina, em nome de Jesus, no coração, no íntimo de cada um de nós, ó Pai, como o Senhor é bom e como o Senhor nos escolheu e de que o Senhor espera que nós tomemos uma posição diante do Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, esta é a minha oração. É o meu pedido, ó Pai, para mim e para os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.